Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Liberar e ser de coração. Vamos lá para a nossa... Olá, Bruno Porto, seja bem-vindo. Eliomar, seja bem-vindo. Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, coisa boa vocês aqui. Kátia, seja bem-vinda. Fabiana, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Vamos aguardar uns minutinhos iniciais para o pessoal ir entrando e chegando, né? Para a gente poder fazer, passar os recadinhos do começo. E para quem é novato aqui agora, Ruth, algumas outras pessoas, estou com uma missão aí da gente dar qualidade para as nossas relações sociais, né? Eu tenho uma vontade assim de fazer com que todas as pessoas consigam lidar bem umas com as outras na vida social em geral. Hoje em dia tá tão difícil viver, né? Tá tão complicado respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, né? Então, o objetivo dessas lives é fazer com que a gente aprenda um pouco mais sobre comportamento humano, que a gente aprenda um pouco mais sobre como lidar com o outro, com o próximo, né? Para poder saber, né, fazer algumas coisas aí de dar qualidade para as relações sociais. Mesmo que a gente ache que a gente já saiba, a gente pode chegar em alguma situação que às vezes a gente fica assim, nossa, o que eu faço aqui, né? Como é que a gente pode agir? Então, os temas das lives, eles têm algumas essências, assim, vamos colocar nesse ponto, né? E no mês de março, nós vamos fazer sobre o orgulho, né? Estamos falando sobre as variações do orgulho, como que eu lido com uma pessoa orgulhosa, como que eu posso lidar com o meu próprio orgulho, né? Que é a minha relação da minha cabeça comigo mesmo, né? Das conclusões que eu tiro a respeito da vida, das coisas que eu coloco na minha cabeça, eu fico fixada nelas, né? Então, só para explicar para vocês que nós estamos fazendo essas explanações para auxiliar no nosso processo de autoconhecimento, né? A gente acha que se conhece, mas às vezes a gente não se conhece tanto. Ana Angélica, seja bem-vinda. KCR Calvacante, seja bem-vinda. Fabiana, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Vamos para os recadinhos do começo, nesses 5 minutinhos iniciais para a gente poder falar o tema das lives, né? Então vamos lá. Live de segunda-feira, que seria amanhã. Como lidar com grosserias. A gente vai falar sobre isso porque, querendo ou não, né? A gente, quando está muito orgulhoso, né, a gente está lidando ali com uma convicção que a gente acha que é uma verdade absoluta, a gente fica grosso, né? Ou a gente está lidando com alguém que às vezes fica assim. Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de gente, né? E a gente vai falar desse tema na segunda-feira. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre menosprezo. Quando é que a indiferença ela se faz necessária ou a gente não pode manifestar essa indiferença? Vamos colocar nesses termos, né? Então a gente vai aprender um pouco isso também. Sobre isso também. E na sexta-feira eu vou fazer uma live da zoeira diferente. Vou chamar um novo coach para estar presente, um coach quântico. Vocês vão gostar desse coach. Ele vai fazer entrevistas com muitas pessoas, né? Várias pessoas aí, personalidades relevantes na sociedade. Vocês vão achar muito legal. E a live vai ficar salva, né? Porque às vezes sexta-feira à noite o pessoal vaza, né? Para poder aproveitar o fim de semana. E aí, né? Aí na sexta-feira vocês vão ficar aí sabendo desse coach quântico, né? E eu vou depois anunciar qual que vai ser o convidado, né? O convidado. Então seriam esses os temas da live, né? Dessa semana. Segunda-feira tem live, quarta-feira tem live, tudo 21 horas. Tema da live de segunda, como lidar com grosserias. Tema da live de quarta, como lidar com menosprezo. Ou quando eu preciso fazer isso, né? Quando eu preciso menosprezar. Às vezes é necessário, a gente vai ter que saber refletir sobre esses pontos, né? E na sexta-feira, live da zoeira. Pessoal, eu queria pedir uma coisa para vocês. Vou pedir uma coisinha para vocês. Uma coisinha, na cosita. Faz o seguinte, clica nesse aviãozinho que tá assim pro lado e convida mais alguém que você saiba que precisa aprender a perdoar. Porque como nós estamos nesses minutinhos iniciais aí falando os recadinhos, manda para 3 pessoas que você sabe, que você lembra. Fala assim, essa aqui ó, tá precisando aprender um pouquinho mais sobre perdão, entender alguma série de coisas.
Traz essa pessoa para estar presente. Vamos lá, manda para mais alguém. Você sabe que você tem algumas pessoas que você precisa ajudar nessa vida. A nossa vida sempre tem mais sentido quando a gente estende a mão para alguém. E nesse ponto a gente precisa fazer esse ato de bondade, né? Os atos de bondade dão alegria para o nosso coração. E nesse ponto a gente precisa entender de que por mais que seja um tema difícil, complicado, né? É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Volta e meia a gente vai se esbarrar nessa temática do perdão. Hoje o dia foi um dia interessante, né? Minha internet aí, vamos torcer para ela continuar desse jeito, que Deus assim mantenha essa internet. Ela quase que não deu certo, né? Ela perdeu o sinal mais cedo e tal, voltou. Me dá um feedback, pessoal, me dá um feedback aí de como é que tá o sinal da internet aí, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Tá tudo ok? Me dá um feedback só para eu saber, para eu ter uma noção aqui, para eu não ficar muito perdido, antes da gente começar e antes do pessoal ir entrando. Valéria, seja bem-vinda. Bebinha, seja bem-vinda. Laelson, seja bem-vindo. Dani, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Eu preciso de feedback. Gente, escreve aí para mim, por favor. Tá tudo certo aí com a conexão? Beleza. Então já tive um feedback aí. Eu acho que o restante deve estar igual, né? Então vamos lá, pessoal, começando a live propriamente falando, né? Vamos começar dando o conceito de perdão, né? Precisamos falar sobre conceitos, porque pelos conceitos a gente se guia. Eu peguei 2 conceitos e a etimologia da palavra. O perdão, gente, geralmente vem do latim chamado perdonare. Isso significa o quê? Aceitar ou pedir desculpas. E as desculpas, geralmente ela é sempre pedida quando você não teve intenção de fazer alguma coisa, fez, algo deu errado e você pediu desculpas. Agora o perdão é quando você sabe o que você está fazendo e você cai em arrependimento e você precisa pedir o perdão. O perdão é sempre assim. Então, o conceito da palavra perdão significa você se livrar de uma culpa, uma ofensa ou algum tipo de dívida que você tenha para com alguém, né? Outro conceito. O perdão é uma ação através da qual a pessoa ela está dispensada do cumprimento de um dever ou uma obrigação. Tá. Então, nesse ponto, eu tenho 2 conceitos que eu vou aprofundar bastante sobre eles daqui um pouquinho lá pro finalzinho, que eu vou contar uma história. Tem uma história muito legal para contar para vocês, então fiquem até o final. Agora, todas as vezes que nós falamos de perdão, o que a gente tem que falar também? A gente tem que falar de mágoa, né? Então eu vou trazer alguns conceitos, algumas explicações sobre o que significa mágoa. O que é mágoa para você, né? A gente tem que saber. Mágoa é uma dor causada por uma decepção. Ela é uma dor causada por uma ofensa, ela pode ser uma dor causada por uma indelicadeza, um ressentimento que fica dentro do nosso coração. Então envolve sensações, envolvem emoções específicas, né? Geralmente a mágoa tem isso. O ato de magoar alguém tem a ver com você machucar, você ferir, você ofender alguém, né? Você provocar um desgosto. Isso tudo tem a ver com o ato de provocar, né, a mágoa, né? E geralmente a mágoa também, ela sempre parte, né, de uma ação do outro, indelicadamente falando, uma situação um pouco decepcionante e tudo mais. Então, existe a mágoa quando existe um processo ali de intencionalidade de ferir uma outra pessoa de alguma maneira, né? Tá, agora, a gente precisa entender o quê? Quando eu falo de mágoa, eu estou falando de interação com uma outra pessoa. E essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que eu convivo ou ela pode ser uma pessoa que eu não convivo. Se é uma pessoa com a qual eu não convivo, eu preciso entender que, mesmo que essa convivência que eu tenho com essa pessoa não é tão frequente, etc, etc, eu preciso entender que eu não sou obrigado a ficar convivendo com ela. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, você tem que perdoar a pessoa, você vai ter que ficar lá convivendo com ela todo dia, frequentando a casa dela, você tem que virar amigo dela. Não é assim. Eu não sou obrigado a ter que conviver com alguém que me magoou. Se porventura
essa pessoa eu não tenho nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de laço consanguíneo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é um mito eu acreditar que eu preciso passar a conviver com alguém que me ofendeu gravemente, que me ofendeu, que provocou uma ferida, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho, né? Outra coisa que às vezes as pessoas pensam também que está um pouquinho dentro de mito, né? Sobre o perdão, é que às vezes as pessoas falam assim, mas você vai perdoar, você é fraca demais, perdão quem dá é Deus, eu preciso ficar firme aí e não perdoar ninguém não. Isso é um outro mito, gente, não é sinal de fraqueza. Perdoar é muito pelo contrário, é você se fortalecer, e eu vou explicar por quê. Vou trazer algumas pesquisas mostrando para vocês o efeito positivo que o perdão tem. Por isso é que a gente precisa saber perdoar, né? Então assim, não é sinal de fraqueza, mito, isso é mito. Você não é obrigado a conviver com a pessoa, é outro mito também. E nesse ponto, se você porventura tem o convívio com essa pessoa, às vezes é uma pessoa da família, é um colega de trabalho, é um filho, algum tipo de vínculo mais forte, aí é que o perdão se faz necessário para que isso não gere ressentimento, não se torne um rancor, né? Porque tudo começa com uma manchinha, uma mágoa, nódia, né? Uma mágoa lá, uma mancha, né? E aí se essa mancha ela não é retirada de dentro de você, ela vai se tornando mágoa, ressentimento, ódio, rancor, e isso tem consequência, tá? Isso sempre tem consequência. Beleza. Agora, eu vou precisar falar para vocês a respeito de alguns estudos, né? Apesar de muita gente ficar falando aí, né, de que às vezes a ciência moderna é como se fosse a nova religião do homem e etc, etc. Beleza, é a nova religião do homem, beleza, pode até ser que sim, mas é graças a ela que a gente consegue manter a nossa vida com qualidade, é graças a ela que a gente consegue evitar um tanto de coisa na vida, né? E até quem acredita que a religião nova a ciência é a nova religião do homem, né, se beneficia dessa mesma ciência. Então vamos falar de pesquisa. Eu acho que pesquisa põe o pé da gente no chão, nos mostra experiências ali que foram feitas com um número significativo de pessoas, inclusive, né? Então, vamos lá. Existe benefício para a saúde física quando você perdoa? Tem pessoa que pesquisou isso, quis fazer uma pesquisa, né? Foi o Dr. Steven Stanford. O nome dele, Steven Stanford, lá do Centro Americano de Tratamento de Câncer. Olha que legal. E ele foi fazer uma pesquisa da seguinte forma. Ele pegou grupos de pessoas, de que esses grupos de pessoas, eles iam fazer basicamente duas coisas. Um grupo ia lembrar, né, de memórias específicas negativas, de mágoa, de ofensas, ressentimentos, etc. E um outro grupo ia lembrar de memórias relacionadas a perdão, de lembrar das coisas ruins, mas tentando produzir, né, promover dentro de si esse perdão. E eles fizeram a medição de 4 tópicos, de 4 pontos no corpo dos indivíduos. Eles mediram pressão sanguínea, frequência cardíaca, tensão muscular e atividade nas glândulas sudoríparas, né, para ver o nível de suor no corpo. O que eles perceberam, os pesquisadores? As pessoas que ficavam fixadas nas memórias e emoções negativas de mágoa, de ressentimento, de rancor, elas aumentavam nelas o nível de estresse, o nível de suor, o nível de pressão arterial e o nível de tensão física. Aumentava isso. Tinha sempre problemas ali. E as pessoas que geralmente tinham a prática ali do perdão nessa experiência, eles foram medindo lá também, eles perceberam o contrário. Perceberam que reduziu o estresse durante a prática do perdão ali, de lembrar e perdoar, reduziu o nível de suor da pessoa, diminuiu a pressão arterial e diminuiu a tensão física. Então esse estudo, né, ele mostrou de que a pessoa que tinha lá o hábito do perdão, ele conseguia ter benefícios na sua própria saúde, né? E aí, teve um outro pesquisador chamado Dr. Michael Berry. Ele escreveu um livro chamado The Forgiveness Project. É o Projeto Perdão, né? Só que é do inglês, né? E ele fez uma pesquisa e ele percebeu uma coisa,
61% dos pacientes com câncer, segundo esse livro dele, tem problemas com o perdão. Eu não sei como que foi o método que ele usou para fazer essa medição, mas ele percebeu de que existe uma correlação entre pacientes que têm câncer e que guardam rancor. Ele viu essa ligação. Parece que no histórico de vida de pessoas assim, tem uma presença de dificuldade de liberar o perdão em pessoas muito magoadas, assim, né? Que estão lá sofrendo com câncer, no caso, né? E outra coisa também, né, que ele percebeu. Geralmente, os pacientes que têm lá cultivo, né, que tem lá uma vontade, né, de manter um cultivo de emoções negativas, eles liberam lá, talvez, muito mais raiva, muito mais ódio dentro de si, né, por uma série de fatores. E eles aumentam o nível de ansiedade dentro deles. Por conta dessa raiva, fica hipervigilante, achando que tem gente querendo atacar o tempo inteiro, enfim, etc., ou fazer mal para eles de alguma forma, aumenta o nível de ansiedade. Consequentemente, no corpo deles, aumenta também o nível de adrenalina e cortisol. E aí, faz com que esse nível de adrenalina e cortisol aumentado no corpo do indivíduo diminua, mate aquelas células de defesa do corpo que combatem o câncer naturalmente. Então eles perceberam que se você tem o hábito de manter ou de cultivar sentimentos negativos, isso pode favorecer o seu sistema imunológico reduzir por conta de adrenalina e cortisol que é liberado demais no seu corpo, no seu sangue. E isso vai fazendo com que você fique menos saudável e mais vulnerável à multiplicação de células ali mutantes, né? Vamos colocar assim, mutantes entre aspas, né? Aquelas que ficam se reproduzindo demais e às vezes não tem controle, né? O nosso próprio corpo autorregula isso, existe um mecanismo dentro de nós que faz esse combate dessas células que ficam se multiplicando e para não multiplicar demais. E se você tem cortisol e adrenalina em excesso, as células que combatem esse tipo de multiplicação celular muito desregrada, elas reduzem no corpo, né? E um outro estudo realizado pelo Jornal Americano de Cardiologia percebeu outra coisa. Eles fizeram um estudo também com emoções, especificamente da raiva ou qualquer outro tipo de emoção negativa muito intensa. E eles perceberam um efeito negativo que eles chamaram de efeito cardiotóxico. Para o coração, isso tem um problema, você cultivar raiva, cultivar emoções negativas demais, coisas nesse sentido, né? Cultivar, tá, gente? Não é só sentir uma vez ou outra, não, é cultivar. E aí, eles perceberam também que as pessoas que tinham prática de perdão, elas tinham um efeito cardioprotetor maior. Então, esses 3 estudos, eles estão apontando, sugerindo de que existe algum nível de ligação entre emoções negativas e surgimento de problemas na saúde física dos indivíduos em geral. Isso quer dizer alguma coisa, né? E se a gente parar para observar um pouquinho, as nossas relações sociais, elas podem ser marcadas muitas vezes por momentos que a gente ficou com raiva, a gente foi ofendido, a gente foi atacado, a gente foi injustiçado, a gente foi julgado, a gente foi uma série de coisas, né? Que isso fica na nossa memória. Então, como eu estava citando esses estudos, a gente precisa entender o quê? Se eu escolho, é uma escolha, gente. Perdão é uma escolha. Eu vou ensinar para vocês como é que eu preciso fazer para poder conseguir liberar esse perdão de verdade. Se eu fico lá pensando, lembrando das coisas negativas, ruins e difíceis que aconteceram comigo, e eu fico cultivando isso, como se isso fosse um jardim que eu estou lá cultivando plantas tóxicas, só planta tóxica, o que vai acontecer comigo? Eu vou me intoxicar, muito provavelmente. Eu vou lá, de tanto manusear aquelas plantas, vai que ela solta lá uma substância qualquer que eu inalo aquilo e eu me contamino com aquilo. Agora, por isso que a pessoa tem que ter o hábito do perdão. Por que a gente volta nessas memórias? Já parou para pensar nisso?
É exatamente por esse fator, porque existem histórias que elas não estão finalizadas na nossa cabeça, elas não estão resolvidas, são questões em aberto, que quanto mais ela fica em aberto, mais ela volta na minha cabeça, é o nosso corpo dizendo, finaliza isso, encerra isso, fecha essa questão, fecha esse ponto em aberto, fecha essa ferida, cicatriza essa ferida. É o nosso corpo nos dando indícios de que tem alguma coisa ali precisando de uma finalização para eu manter o meu equilíbrio. Senão eu não vou conseguir me manter saudável, não vou conseguir me manter bem. Então é por isso que volta. E se eu fujo dessas coisas, eu vou só ficar jogando para frente e vivendo a minha vida de uma maneira meio complicada. Exatamente, psicóloga Valéria Batista, situações inacabadas. Fica voltando, sempre volta, não adianta. O corpo da gente tem sabedoria para poder mostrar aquilo que precisa de finalização. E aí, olha o tanto que é interessante. Existe uma frase que eu não sei de quem que é, não consigo atribuir autoria, tá? Se alguém souber, por favor, me fala. Que diz o seguinte: guardar mágoa é você beber um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Alguém sabe quem é o autor? Se vocês souberem, por favor. Mas a gente precisa entender isso. O perdão é por aí. Guardar a mágoa é mais ou menos isso que você faz com você. Ah, não tem nada a ver, Gulliver. A mágoa me protege, porque eu vou ser uma pessoa boba. Todo mundo vai fazer cagar na minha cabeça e eu vou deixar. Não é isso. Na historinha que eu vou contar para vocês daqui um pouquinho, eu vou explicar isso aí, tá? Eu vou explicar isso aí. O Eliomar fez uma pergunta: e a vingança ajuda ou piora? Eliomar, piora. Sabe por quê? Toda atitude vingativa não tem como objetivo manter a dignidade do outro, manter o respeito pelo outro. É o contrário, você tem a vontade de atingir o outro. E você pode não saber com quem você está lidando. Vai que você está lidando com uma pessoa totalmente desequilibrada, que você suscita nela uma ira 3 vezes pior. E aí ela vai querer se vingar de você de novo, né? Por conta da sua vingança, ela vai fazer uma revingança, né? Uma contra-vingança, sei lá como é que fala isso. E aí você pode prejudicar muito sua vida. Muitos crimes acontecem assim. Quem nunca escutou histórias de crimes familiares nesse ponto, né? Por exemplo, a história de Romeu e Julieta, né? Briga entre famílias ali, né? Que era uma vingança familiar eterna ali, e aí por conta de uma coisa e outra criou-se situações ali e tal, enfim. Então assim, isso existe na história da humanidade, né? E apesar de a gente achar que não acontece, acontece, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu não sei com quem que eu posso estar lidando. Então é melhor você resolver essa mágoa dentro de você do que você querer ir atrás para poder se vingar. Porque geralmente, na atualidade, o mundo tem incentivado bastante as pessoas ficarem muito assim, né? Essa vingança ela pode voltar para você e aí a coisa fica pior, ao invés de resolver, tá? A não ser que você tenha poder suficiente para poder se vingar, né? Porque aí a gente tá falando de uma figura de autoridade, significativamente falando, né? Aí é outra história, né? Se você fosse por exemplo, igual quando aconteceu o Bush com o Trump com eu acho que lá na Coreia, né? Enfim, teve aquela situação lá que ficou tenso, todo mundo achou que ia estourar a Terceira Guerra Mundial e resolveu, né? Então, se você tem uma capacidade, um poderio ali, né, de você se vingar de um ataque nesses níveis, aí tudo bem. A Coreia ficou lá quietinha, a Coreia do Sul ficou lá quietinha, enquanto o Trump foi lá e atacou e fez como é que fala? A eliminação de um terrorista bem perigoso aí no mundo, né? Então assim, como a gente não está falando nessas dimensões, eu tenho que entender que nas relações sociais eu tenho que pensar de uma forma diferente. Então vamos lá. Vamos falar de fato da historinha que eu preciso contar para vocês, porque agora é o processo de ensinar a vocês como é que vocês podem praticar e liberar esse perdão de fato. E eu vou falar isso para relacionamentos de casamento, de amizade, de trabalho, qualquer coisa nesse sentido, tá? Vou contar uma história para vocês, uma história fictícia, metafórica,
e que tem o objetivo de ilustrar essa ação interior que tem que existir dentro da gente. Vamos fazer de conta que você é muito amigo do Silvio Santos, que você é muito amiga do Silvio Santos. E você colocou na cabeça o seguinte: quer saber? Eu vou mudar de profissão, eu vou mudar de vida, eu quero me tornar empresário, eu vou comprar uma franquia do McDonald's para poder vender sanduíches e vou para uma cidade turística qualquer para montar essa franquia lá, porque cidade turística dá muito dinheiro. E eu vou lá no Silvio Santos pedir o dinheiro emprestado para ele, porque, né, é meu amigão ali, ele vai me ajudar. E você vai lá no Silvio. E aí você vai lá, bate na porta dele, fala: ô Silvio, tudo bem, tô jóia. E você, tô jóia. Pois é, Silvio, então, eu vim aqui, né, te pedir um dinheiro emprestado. Eu queria uns 3 milhões de reais emprestado para poder montar uma franquia do McDonald's, que eu vou para uma cidade interiorana aí, de turismo, montar lá e tal. E eu preciso desse dinheiro emprestado para comprar franquia, né, contratar funcionário, tudo e tudo. E eu preciso desse dinheiro. Aí ele fala: não, beleza, vamos lá, vou te emprestar. Em quanto tempo você acha que você me devolve esse dinheiro? Aí você pega e fala assim: quer saber? Pode pôr aí com mais ou menos 1 ano de prazo. Ele fala: não, tudo bem. Aí ele faz 2 contratos lá, você assina, ele assina também, 2 vias, tal, ele te entrega, você fica com uma para ele e você vai lá fazer suas coisas e pega o dinheiro. Beleza. Passa 1 ano, você volta no Silvio. Aí ele: e aí, meu filho, tudo bem? Oi, como é que tá lá? Aí você pega e fala assim: uai, Silvio, tá indo. Eu tô quase, né, conseguindo, né, fazer as coisas, mas eu contratei funcionário, eu contratei a franquia, eu aluguei um espaço, comprei maquinário, tá caminhando, mas eu não consegui levantar todo o dinheiro e eu vim aqui para poder pedir uma prorrogação. Eu preciso de mais ou menos uns 6 meses de prazo a mais para te devolver essa quantia. Aí ele fala: às vezes acontece mesmo, o mercado oscila, né? Tem que fazer uma reforma aqui, uma reforma ali, e tem esses contratempos. Aí ele fala: não, beleza, vou prorrogar aqui. Ele faz 2 contratos, prorroga para mais 6 meses e tal, enfim, entrega uma via para você, outra para ele, você vai fazer suas coisas. Beleza. Passam-se os 6 meses, você volta no Silvio. E aí, fulano, como é que tá? Tô bom, Silvio, tô bom. E aí, como é que tá lá a franquia? Tá indo, mas Silvio, eu tô quase lá. Eu ainda não consegui levantar todo o dinheiro não, porque eu quero te devolver tudo, com juros, correção monetária, tudo certinho. Eu não quero ficar te devendo não, Silvio. Aí ele fala: não, beleza, mas e aí? Não, Silvio, eu preciso de mais um prazinho aí. Aí ele fala assim: uai, mais um prazo? O que tá acontecendo? Tá tudo bem lá, fulano? Não, Silvio, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas quanto tempo, fulano, que você precisa de prazo? Silvio, sei lá, põe uns 3 meses aí. Eu acho que eu dou conta em 3 meses. Aí o Silvio fica meio assim, pensativo, fala: fulano, você tá precisando de alguma ajuda, quer uma consultoria, uma orientação de alguma coisa? Tá tudo bem lá mesmo? Já tem 1 ano e meio, você vai pedir mais 3 meses aqui, já vai completar quase 2 anos. E aí? Não, Silvio, não, tá tudo bem. Certeza, Silvio, certeza. Só 3 meses, eu dou conta, eu quero devolver tudo. Sei. Aí ele faz mais 3 meses, prorroga, tudo certinho, 2 vias, etc. Você vai fazer suas coisas. Passam-se os 3 meses, você volta no Silvio de novo. Aí ele pega e fala assim: e aí, fulano, o que aconteceu lá? Como é que tá lá? Aí você pega e fala assim: Silvio, vou abrir o jogo. Quer saber de uma coisa? Eu quebrei a empresa, não tô com 1 centavo furado no bolso, não tenho 1 tostão para te pagar. Os funcionários me levou tudo na justiça, tô com dívida trabalhista, eu não sei o que eu aprontei, eu não sei te dizer o que eu fiz, Silvio, só sei que eu estou quebrado. Eu vim aqui para te falar isso, não tenho 1 centavo para te pagar e eu não sei o que eu vou fazer para poder te pagar dessa dívida. Eu tô quebrado e eu quebrei. Eu vim aqui para te falar isso, a verdade, quebrei, tô quebrado. Aí o Silvio pensa, fala assim: fulano, quer saber de uma coisa? Faz o seguinte, me dá esse contrato aí. Ele rasga todos os contratos que vocês assinaram, joga no lixo e fala assim: fica com esse dinheiro de presente para você. Você não precisa me devolver. Com relação às suas outras dívidas trabalhistas, com seus funcionários, eu não tenho como te ajudar nisso. Não vou te emprestar mais. Porém, essa dívida que você tem comigo, ela está cancelada. Você não tem que me pagar e vamos continuar sendo amigos. O
que eu quero dizer com essa história, pessoal? Agora vem a moral da história. Na vida, a gente faz muito isso. Só que não é com dinheiro, igual o Silvio Santos fez. Na vida a gente faz isso com atitudes, a gente faz isso com carinho, a gente faz isso com atenção, a gente faz isso com afeto, a gente faz isso com confiança que a gente deposita em alguém, a gente faz isso com tempo que a gente gasta com uma pessoa, a gente faz isso com muitas ações e atitudes, como se a gente tivesse emprestando dinheiro para essa pessoa. No fundo, a gente quer uma retribuição, a gente quer de volta. É o princípio básico da justiça. É justo eu dar atenção e receber de volta. E às vezes, quando eu dou atenção, eu posso estar lidando com uma pessoa que é igual a você na história, que ao invés de ela retribuir e fazer render essa atenção que ela está recebendo, ela desperdiça, ela joga fora. E nesse ponto, é aí que entra o processo da mágoa. Porque quando eu faço algo e eu estou emprestando esse algo que eu estou fazendo para a pessoa, eu estou fazendo a pessoa se endividar comigo. A lógica do perdão tem que ser qual? A mesma do Silvio Santos. Você tem que fazer uma doação gratuita daquilo que você tem para outra pessoa. Sabe por quê? Na verdade, na história, o Silvio Santos é você. O Silvio Santos é a pessoa que você é. Por quê? Que diferença faz na vida do Silvio 3 milhões a mais ou 3 milhões a menos? Nenhuma diferença. Ele multiplica isso assim. E a mesma coisa contigo. Dentro de você existe um manancial cheio de possibilidades de você conseguir doar essas coisas, porque não esgota dentro de você. Isso não acaba dentro de você. Então, a lógica do perdão passa pela lógica da gratuidade. Por exemplo, se você vai numa festa de aniversário, você pega e fala assim, vou dar um presente pro fulano, vou dar um presente pra fulana. Aí você vai lá e compra um presente, tal, não sei o que, você acha o presente mó legal e tal, você vai lá e entrega o presente. Aí no dia seguinte, você não volta lá na casa do fulano ou da fulana e fala assim, eu gostei tanto do presente que eu te dei de aniversário, me devolve ele que eu quero ele pra mim. Você não toma de volta presentes que você dá para as pessoas em aniversários. Os presentes, eles são dados, eles são gratuitos. Você não pede de volta, não. Na vida humana é a mesma coisa. Se eu estou convivendo com alguém, eu não posso dar as minhas atitudes para o outro como se fosse um empréstimo. Eu tenho que dar gratuitamente, eu tenho que entrar na lógica da gratuidade, eu tenho que fazer de graça pela pessoa. Se você, porventura, lá na história, lá o Silvio Santos falou assim, olha, eu não vou te emprestar mais, mas essa dívida que você tem comigo, você não precisa me pagar. Então, das coisas que já aconteceram, estou falando do passado, você precisa cancelar as dívidas, rasga os contratos que você acha que a pessoa tem com você, as dívidas que as pessoas têm com você, para você se livrar disso. São dívidas que a pessoa não tem como te pagar. A pessoa ela pode ser aquela pessoa que desperdiçou, igual na história. Ela jogou fora, simplesmente ela não tem repertório para multiplicar o que você fez por ela. Aí a decisão sua, continuar doando ou não. Se você quiser continuar doando, é uma escolha sua. Como o Silvio Santos às vezes faz, ele sempre costuma fazer uma doação aqui, outra ali, ele faz, né? O programa dele é muito assim, mas é uma escolha sua, né? Porém, você não tem que ficar doando tudo de você para os outros, né? Você tem que fazer parte ali, doação, né? Parte ali para as pessoas, enfim. Agora, se você doou, você precisa dar para ela. É presente, é dado, é gratuito, né? E se você quiser continuar doando, você não vai fazer isso na lógica do você me deve, eu preciso de volta. Ah, mas quando eu te dou atenção, você nunca me dá atenção de volta. Tá, mas será que você está percebendo o que a pessoa está fazendo? Vai que a pessoa está ocupada trabalhando e você foi lá, sentou e está querendo exigir que a pessoa te dê atenção. Você não está vendo o contexto, a pessoa não pode. Ela está ocupada com outra coisa. Como é que ela vai te pagar a dívida durante o processo que ela nem trabalhou os 30 dias?
para receber o salário e te dar de volta o dinheiro. Você está entendendo? Então a gente precisa perceber de que a lógica do perdão, ela passa pelo bom senso, ela passa pela minha capacidade de sair do meu orgulho. Eu fiz pela pessoa, a pessoa tem que fazer tudo de volta para mim. Ela está me devendo. Eu quero que ela faça, eu quero que ela pague, eu quero que ela me devolva tudo que eu fiz. E não tem que ser assim. Por isso que relacionar é sempre um investimento de risco. Se você não quer investir nas pessoas, não relacione. Fique em casa, se torne autista. Cria um cantinho para você, se isola do mundo, vai para o meio do mato, faz qualquer coisa assim e fica lá. Não relaciona com ninguém. No trabalho é desse jeito, coleguismo, quando você vai lá, ajuda a pessoa às vezes vai lá e te faz uma coisa que te magoa, te trai, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas, porque quando a gente tá lidando com alguém que é como o cara que desperdiçou tudo lá, o ato de traição dolorida é isso. Aquelas atitudes que ofendem, é como se a pessoa estivesse jogando fora toda a preciosidade que você está dando para ela. Você entende quando eu falo assim? Você tá lá, pega um anel de ouro e fala assim, olha, isso aqui é para você, de presente, toma, é para você. Você dá um anel de ouro para a pessoa. E a pessoa pega e vende esse anel de ouro. Então ela dá de presente para uma outra pessoa, ela nem usa, assim, tipo, desperdiça, joga fora, sabe? Você fala, meu Deus, como que a pessoa deu um anel de ouro para outra pessoa, era, né? Aí você fica nessa, assim, aí é a hora que dói. É porque você dá de presente para uma outra pessoa algo muito valioso seu, como se fossem os 3 milhões do Silvio, né? Tá lá, é muito dinheiro, é algo muito valioso. E você deu. O que a pessoa fez? Não soube administrar. Jogou fora. Aí é a hora que vem a dor. Esse tipo de doação de algo valioso que eu dou pro outro é quando vem de volta ofensa, vem às vezes de volta traição, vem às vezes de volta mentiras, vem às vezes de volta ofensas mesmo bem graves, mesmo bem sérias, né? Castigos físicos, abusos e etc, né? Vem de volta tudo isso. E aí como é que a gente fica, né? Do tipo assim, poxa, eu dei minha confiança para a pessoa e a pessoa abusou da minha confiança e me traiu, me apunhalou pelas costas, me puxou o tapete. Ao invés de me ajudar nisso, ela me atrapalhou, ela passou na minha frente e foi ocupar o lugar lá que era para ser meu na chefia da empresa. Ela me traiu, ela ficou com a pessoa que eu gostava no meu lugar e sabia de tudo. Eu ficava compartilhando para aquela pessoa, ficava compartilhando com aquela pessoa quem que eu gostava, e aí a pessoa foi lá e ficou com a pessoa. Como é que eu perdoo alguém assim? Eu dei minha confiança, eu dei minha intimidade, eu me entreguei, né? Eu compartilhei minha intimidade com a pessoa foi lá e me passou a perna, ficou com alguém no meu lugar, né? Ou então tava lá relacionando, né? Assim, sendo fiel e tal, enfim, e fazendo tudo certinho, e aí, a pessoa me trai, né? Como é que eu lido com isso? É exatamente esse o ponto. Como nós estamos falando sobre perdão, não pense você que é só o outro que é uma pessoa errada, tá? Às vezes, o perdão, ele envolve também você olhar para você e perceber a sua parcela de contribuição para que alguma coisa possa ter acontecido. Negligência da sua parte, dos sinais, ou você se iludir, ou você orgulhosa demais, querer dominar a situação, começou a ter atitudes abusivas para com a pessoa, né? Estimulou na outra pessoa uma agressividade, uma vontade de sair fora, aí a pessoa criou uma situação e foi lá e fez alguma coisa assim, né? Então nem sempre no ato de perdão é sempre o outro o errado. Eu posso ter favorecido e contribuído para que a pessoa fizesse uma mágoa comigo. Só que eu fico o quê? Me inocentando. Eu não tenho que cair nessa posição de vítima. Eu tenho que entender que às vezes eu contribuí sim. Dentro de mim não existe um anjo puro. Não existe. Isso não existe. Dentro de mim é um ser humano que tem acertos e tem erros. E eu preciso olhar para a minha parcela de contribuição para que a coisa aconteça.
No exemplo que eu citei da história, qual foi o erro do cara lá que pegou o empréstimo? Não saber administrar. Essa é a parcela de contribuição dele. Só que na atitude de bondade, na atitude da gratuidade, por a pessoa não ter feito o que ela deveria ter feito, o que acontece? Peraí, vamos cancelar essas dívidas todas, os outros problemas lá você resolve, vamos continuar sendo amigos, não te empresto mais também, até você aprender a administrar. Quando eu souber que você sabe administrar o dinheiro, talvez eu te empreste de novo. Então, eu preciso entender que o perdão lembra da frase? Guardar mágoa é você beber um veneno esperando que o outro morra. Porque a mágoa, ela só atrapalha quem sente a mágoa. Porque a mágoa está dentro de você, dentro de mim. Eu estou sentindo a mágoa, ela está atingindo a mim. Ela não vai sair de dentro dos meus olhos com um pozinho mágico e aí vai por ondas eletromagnéticas e atinge a outra pessoa e a outra pessoa, pá! Nossa, meu Deus, estou passando mal, socorro. Não, isso não acontece, gente. Isso é fantasia, tá? É mundo de Bob. Isso não existe. Isso não acontece, isso não existe. Então, o processo de perdão envolve você transformar todas as suas atitudes em presentes. Faça de conta que no seu cérebro existe uma máquina transformadora de as coisas que você quer fazer, ela pula um objeto na sua frente de alto valor para você dar de presente para as pessoas. Então aqui, vamos supor, eu fiz lá para a pessoa, depositei minha confiança, aí estou pensando aqui, confiança, vou dar confiança para alguém. Aí meu cérebro vai lá e puf, aqui ó, um presente, uma caneta, vamos fazer de conta que é uma caneta de ouro. Eu vou dar de presente para você, toma para você a caneta de ouro. Confiança, estou depositando confiança em você. O que você vai fazer com essa caneta, não me importa. Eu estou dando, é grátis. Tenho 1000 canetas na minha cabeça aqui, não vai me fazer falta. Tá, a pessoa não está correspondendo, você tem o direito de escolha. Não vou te dar mais caneta, vou dar caneta para quem sabe escrever, para quem sabe valorizar a caneta que eu estou dando, para tudo isso. E aí você vai e direciona a sua vida para poder corresponder, para as pessoas corresponderem às doações ou aos presentes que você tem dado. Porque quem dá presente também gosta de receber. E aí nesse processo, o que vai acontecer? Você vai sair no lucro e a pessoa também, né? E o objetivo dessa live não é fazer você se tornar um trouxa, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é você entender de que tudo o que você já viveu para trás são dívidas que ficam voltando na sua cabeça e você não rasgou os contratos implícitos que você fez com a pessoa e você dentro da sua cabeça está cobrando da outra pessoa uma dívida que você acha que ela tem com você. Só que ela não tem como te pagar. Ela não tem dinheiro para te pagar, dinheiro entre aspas, para te pagar. Não se tira leite de pedra, gente, pelo amor de Deus. Não dá. Cancela os contratos, rasga essa dívida, joga no lixo. Transforma tudo o que você fez pela pessoa em presente. Faz de conta que é aniversário dela e você deu todos os presentes que você queria para essa pessoa e fala, seja feliz. Se ela vai saber aproveitar esse presente um dia ou não, isso não te interessa, não é de sua conta. Se você vai ver ela sabendo usufruir do que você fez, do que você deu para ela, isso também não é da sua conta. Se você tem que conviver com a pessoa, se você é obrigado a conviver com a pessoa, você tem que ter essa atitude de gratuidade todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Por isso que em casamento as pessoas não estão conseguindo mais se manter vinculadas a alguém por muito tempo. A lógica da gratuidade, ela está acabando. Casamento é serviço. As pessoas não querem servir, elas querem ser servidas. Serem tratadas como um rei, como uma rainha e que o outro seja o súdito. Isso não se sustenta, gente, não se sustenta. A lógica é de reciprocidade, sim, tá? Casamento às vezes, a pessoa ela vai deixar de retribuir. Se o saldo ficar muito negativo, aí você está tomando prejuízo, então você tem que pular fora mesmo, né? Mas, caso contrário, se existe uma retribuição, tenha bom senso. Olha para você, olha para o que o outro fez, saiba valorizar
o palito de dente que você recebeu de presente da pessoa. Mesmo que aquilo não tenha utilidade nenhuma para você, mas ela te deu alguma coisa que para ela pode ter sido muito valioso. Saber observar isso te ajuda no processo de perdão. Para você sair da postura, da posição de que você é um anjo e o outro é o demônio. Não, não é assim. Às vezes o outro fez algo muito bom, te ajudou, contribuiu, e você foi jogando fora, inutilizando, desvalorizando tudo que o outro fez. E o outro também ficou magoado com você. Ele também tem um direito. E você às vezes pode ser o contrário também, pode ter feito muito pelo outro e o outro desvalorizou tudo. E aí nesse ato de desvalorização mútua, deu no que deu. Aí a separação acontece. E o engraçado é, quando a gente começa a dar valor ao que o outro faz, ao que o outro te dá de presente, porque às vezes tem valor sim, as coisas mudam. As relações elas tendem a melhorar. A partir da valorização. Tem um povinho modinha aí que fica falando, se você ficar esperando reconhecimento, você é muito adolescente, muito infantil, muito imaturo. E não é aquele reconhecimento tipo, nossa, como você é bonito, nossa, não é isso não, tá, gente? Às vezes um reconhecimento envolve, nossa, obrigado por você ter me ouvido. Isso é um reconhecimento maduro. Não é um tipo assim, nossa, como você é bonitinho, nossa, como você... Não é isso não, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos discernir as coisas. Você é muito quarta camada. Meu Deus, tá. E os reconhecimentos grátis que as pessoas dão diante daquilo que você tem feito pelos outros, né? De bom, de valor mesmo, né? Isso é o quê? É bom, é benéfico, motiva, direciona, te mostra caminhos para onde você tem que caminhar. Assim a gente tem que viver dentro da lógica do perdão. Se a gente consegue viver nessa gratuidade, se a gente consegue entender tudo isso, a chance de a gente conseguir ter paz dentro da gente é muito alta. Você precisa viver isso dentro de você todo santo dia. Todo santo dia você tem que praticar o perdão. Todo santo dia. Inclusive naqueles casos mais difíceis, mais graves, mais difíceis mesmo. Às vezes você deposita, é aquilo que eu falei, né? Você dá para o outro uma confiança, uma fidelidade, um amor puro, um amor honesto, e a outra pessoa te devolve o quê? Joga fora tudo que você deu. Ela simplesmente desperdiça tudo que você deu de mais valioso. E esse desperdício, você tem que saber lidar com ele. Então, transforma isso em presente. Presente é dado. Você não toma de volta e você também não fica querendo saber o que a pessoa está fazendo com o presente. Se ela não gostou, se ela não quer, se ela deu presente para outra pessoa, se ela jogou fora, isso é problema dela. Você deu, é dado. Você não quis tomar de volta. Se for empréstimo, você avisa que é empréstimo. Avisa que é empréstimo que fica melhor, né? Fica mais bonito, fica mais assertivo. Fala, olha, eu tô te dando, mas eu quero de volta, tá? Obrigado. Agora, se não avisar, entenda que a outra pessoa vai ver, vai entender que é um presente. E ela não vai querer te retribuir. Entendeu? E na vida é assim também. Ações de relacionamento e tal, elas são grátis. Se você vê que não está tendo reciprocidade, porque a gente também sabe perceber isso, pula fora. Né? Porque tem que ter um básico, um mínimo de reciprocidade. Só que existem momentos, não é todo dia, não é o tempo inteiro, momentos que eu vou tomar prejuízo. E eu tenho que saber lidar com os prejuízos que eu vivo nas relações sociais. Sob o risco de eu ficar todo dodói. Todo dodói. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém faz nada por mim. Não, calma. Para de ser egoísta, aprende a fazer mais caridade, mas não com objetos, tá? Não com objetos, com as suas atitudes. Doe você mesmo para o outro. Doe as suas ações para o outro. Eles estão precisando, né? Tem muita gente que fala assim, vai visitar gente doente no hospital, e às vezes faz sentido. Faz muito sentido, né? Tenta fazer essa experiência que eu acho que você pode se beneficiar bastante disso, né? Para dar um pouquinho daquilo que você tem.
visitar os idosos, sentar lá, conversar com eles, ouvir as histórias, ou então ir numa creche, brincar com as crianças. O pouco que você doa para eles faz muita diferença, e você vai ver o tanto que eles sabem dar valor nisso. Existe uma reciprocidade muito, muito pura, muito honesta ali. Se você está lidando com alguém que nem te agradece, tudo bem, você fez de bom coração, tá tudo certo. Não precisa ficar magoado por isso, né? Casamento é assim, família é assim, amizade é assim, sempre assim. Se você vai querer continuar sendo o Silvio Santos, doador, né? Que fica doando, quem quer dinheiro, né? Então, isso é uma escolha sua. Eu vejo de que quanto mais a gente doa as nossas ações de bondade, de coisas boas mesmo para os outros, mais a gente se realiza, mais a nossa vida adquire sentido de verdade. É doação, é na doação, é no se entregar ao outro gratuitamente que você descobre um manancial dentro de você inesgotável. E claro, obviamente, né? Você não é Deus, tá, gente? Você não é a fonte de toda essa bondade, não. Você precisa um pouquinho também de recarregar as energias, de dar um tempo de vez em quando, cuidar de si, se presentear, cuidar de si mesmo, né? Olhar para si próprio, atender as próprias necessidades, ao invés de ficar atendendo as necessidades só do outro, né? Isso é importante também. Se permitir deixar alguém cuidar de você, isso é muito importante também. Dar presentes para você, né? Tudo isso faz parte, tá bom? Pessoal, temos 9 minutos de lives. Vou abrir para as perguntas agora. Enquanto eu repito os recadinhos do começo. Live de segunda, quarta e sexta. Segunda-feira temos live sobre como lidar com grosserias, 21 horas. Quarta-feira temos live menosprezo, como lidar com isso. Quando é que eu preciso ser indiferente e quando é que eu não preciso ser indiferente. 21 horas também. Sexta-feira, live da zoeira. Vou trazer um coach quântico para poder entrevistar algumas pessoas relevantes na sociedade. Ele é um telepata, ele conversa com os anjos, ele faz entrevistas por telepatia com as pessoas, assim, ele visita a casa das pessoas assim, tal, de uma maneira mística e tal, bem holística e tal. E vai ser a live da zoeira. Vai ter um convidado especial, um artista que vocês vão achar muito legal, viu? 21 horas também na sexta-feira. E no domingo vou falar um pouquinho sobre psicopatologias. Eu esqueci de falar sobre um tema muito relevante da sociedade. Ano passado eu falei bastante sobre psicopatologias. Eu vou voltar a falar esse ano dentro daqueles temas que eu preciso terminar de abordar, né? Que é sobre anorexia, perguntas e respostas. Eu vou falar sobre esse tema no domingo, tá? Então, a live da semana tá anunciada. E é isso. Que bom, Cris. Fico feliz, viu? Fico feliz mesmo. De nada. Precisando, estamos aí. Pessoal, vocês têm dúvidas? Pergunta aí pra nós. Esse Instagram tem uma missão de transformar as nossas relações sociais, dar qualidade para as relações sociais através de conhecimento. E aí a gente vai aprendendo a viver melhor, né? Com mais empatia, com mais amor, com mais respeito, com mais tudo isso, né? Dúvidas ou não dúvidas? Deixa eu voltar aqui num comentário de alguém, não sei quem. Deixa eu ver aqui, eu acho que foi do... Teve uma pessoa que fez um comentário, eu não consegui ler porque eu estava no meio do raciocínio, do Eliomar. Infelizmente vemos muito isso. Qualquer ato pensamos em revidar. Tá. Quando ele estava falando sobre vingança, né? E aí ele entendeu que era melhor deixar pra lá, enfim. Tá. Que bom, fico feliz. Obrigado, mãe. Psicóloga Valéria, tem situações de infância que são mais difíceis de perdoar? Tem sim, Valéria. É porque no começo, eu não sei se você estava aí no início, existem algumas fases de desenvolvimento que elas são muito importantes, né? A fase de construção de confiança, a fase de criação de vínculos, a fase de se sentir amado, a fase de se sentir aceito, uma série de fases, né? De pequenas infâncias, até a adolescência e idade adulta. E, às vezes, as pessoas, elas por uma falta de direcionamento, elas tendem a ficar cultivando essas memórias por falta de alguém que interfere nessas memórias para poder amadurecê-las, né? Então a pessoa fixa nisso
e ela fica cultivando a sensação de fixação de coitadismo, entre aspas, do tipo assim, nossa, mas eu podia ter conseguido ter uma pessoa que não fizesse, não me batesse tanto quando eu era pequeno, porque eu acho que eu sou medroso por conta disso, e eu queria ter tido uma vida diferente. Aí fica vivendo do passado, idealizando um futuro que nunca vai vir, porque ele não viveu aquele passado de forma diferente. E o que a pessoa precisa entender é que esse perdão, ele tem que acontecer. Ele tem que entender de que às vezes o agressor, ele tem uma história específica, eu tenho que perdoá-lo porque ele não tinha repertório para fazer diferente. Eu preciso liberar o perdão no sentido de o que eu dei para aquela pessoa que fez algo difícil comigo na infância, e ele não teve uma reciprocidade, foi um presente. Depositei minha confiança, depositei meu amor, depositei meu carinho, depositei minha entrega, né? Dependia da pessoa, me entreguei lá para a pessoa e tal, dependia dela, ela pegou e me tratou de uma forma muito injusta, muito incorreta. Tá, fiz um presente, dei um presente para a pessoa, só que a pessoa não conseguiu me devolver. Então o que eu tenho que fazer? Talvez eu preciso romper com o vínculo, né? Evitar o máximo de contato, talvez, dependendo do tipo de situação difícil da infância, né? Tem que romper mesmo, porque tem gente que continua sendo perpetuador da agressão. Liberar esse perdão e entender de que não era com ela o problema estava no outro, dependendo da situação, porque na infância aí sim existe um estado de inocência, não existe um estado de maldade mesmo intencional. Nessa época específica existe uma pureza maior ali, né? Por mais que criança seja traquina, né? Faça umas maldadezinhas aqui, outra ali e tal, mas não é do mesmo nível de um adulto, não tem a mesma perversidade que um adulto tem. Então nessa fase infantil realmente existe uma inocência maior, aí é mais uma relação de vítima e abusador mesmo, né? É bem nesse ponto mesmo, é bem nesses termos. Então não existe criança que intencionalmente provoca ou alguma coisa assim. O adulto tem a malícia da coisa, a criança nem tanto, dependendo da fase de vida, tá, gente? Dependendo da fase de vida. Se tiver pré-adolescente ali, talvez nem tanto, né? Então cada caso é um caso, dá pra analisar algumas coisas nesse sentido. E aí nesse ponto a pessoa precisa liberar esse perdão para isso, né? Para ela se livrar desse peso dentro dela, né? Seria mais ou menos por aí. De nada, Valéria, que bom, viu? Que bom que você está aqui, obrigado pelo acompanhamento, pela presença. Então é isso, pessoal, temos 3 minutos de live, o Instagram vai me cortar aqui se eu manter, né? E amanhã temos live, como lidar com pessoas grosseiras. Estejam presentes, convido o povo para evitar aí uma série de problemas e conflitos, né? E nós precisamos aprender a ser mais respeitosos e a ter mais respeitos, inclusive com quem pensa diferente de mim, né? O Brasil está passando por uma fase muito complicada de muita intolerância e a gente tem que saber lidar com essas intolerâncias, não abrindo mão daquilo que você pensa, mas sabendo dialogar. Eu não tenho que concordar com o outro, mas eu tenho que saber respeitar o outro sim, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Até amanhã e um grande abraço para vocês. Bom domingo, bom descanso.